Olá, você não se identifica como sendo a filha perfeita, como se você fosse a ovelha negra da família sempre, como se toda vez o problema sempre caísse em cima de você, porque simplesmente você não pode concordar com tudo. Se identificou? Bom, a discussão desse capítulo é para você. Nós estamos discutindo o livro Complexo de Perfeição. No nono capítulo, né, estamos caminhando para se encerrar esse livro. E o título do nono capítulo é A Fúria da Filha. Então é quando essa filha vira a ovelha negra da família, né? Quando essa filha se revolta e fala as coisas que ela pensa de uma forma mais clara. É um livro muito interessante e eu te recomendo que você faça essa leitura junto conosco. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras mulheres. O meu nome é Jéssica Faia, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamentos e estou mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse sentimento de fúria da filha, né, fica muito marcado, por exemplo, na adolescência, quando a filha se torna adulto jovem, como se tudo que a mãe fizesse, que o pai fizesse, né, tudo incomodasse e que viesse realmente essa sensação de raiva e de fúria, né? É muito mais do que não gostar de alguma coisa e falar assim: olha, mãe, eu não gosto disso, eu não gosto da sua blusa, eu não gosto de tal coisa. Você vê que esse adolescente, não, essa adolescente, ela tem uma raiva mesmo, né? Um ímpeto muito forte, ela tem posicionamentos muito fortes, tem a tendência até a ser muito agressiva com as palavras, em alguns casos mais graves, até agressiva fisicamente. Então, essa fúria toda, ela vem de uma maneira descontrolada e infelizmente, na grande maioria das vezes, vem mais direcionada à mãe, né? Esse conflito de bater muito de frente com a mãe. Se você é a filha e está vivenciando essa fúria, primeiramente, assim, parar um pouco, respirar, fazer terapia, analisar, assim, por que que essa raiva, assim, né? Por que que vem essa raiva, essa fúria tão direcionada à mãe? O que que é tão horrível, detestável na figura da sua mãe? E se você está na posição de mãe, a sua filha detesta todas as coisas que você fala, tudo que você sugere, que vocês têm aquele conflito muito marcante, muito pesado, e poucos momentos de trégua, de paz, também é fazer uma terapia também para aprender a lidar com essa filha, aprender a ser mais assertiva. Então, se tem um momento que ela está explodindo, talvez não seja o melhor momento para conversar, mas sempre pontuar que ela tem o direito a sentir essa raiva, a se sentir desconfortável, mas que ela não tem o direito de ser desrespeitosa, de gritar, te agredir verbalmente, pondo os seus limites, né? Por isso que a assertividade, gestão emocional é tão importante nesses períodos. E geralmente essa raiva ela vem no momento de discordar, né? Então é como se você tivesse que concordar com aquela pessoa o tempo todo. Eu, em processo terapêutico, né, quando a pessoa está em atendimento, eu gosto muito de analisar da onde que esse sentimento vem. Por que que essa raiva vem de uma forma tão intensa, né? Porque o fato da pessoa discordar, ter uma outra opinião diferente da sua, te provoca tanta raiva, tanta fúria, tanto ódio, né? Por que que a emoção tem que vir de uma forma tão intensa? E é até legal analisar, porque se a pessoa apenas discorda de mim, por que que eu preciso tão urgentemente, né, ou tão intensamente, que o meu pai ou que a minha mãe tenham a mesma visão que eu tenho do mundo, que eles pensem exatamente da mesma forma que eu penso sobre o mundo. Então a gente percebe que a gestão da emoção, ela não está equilibrada, né, ela não está sendo realizada de uma forma eficiente, de uma forma eficaz. Porque se eu tenho que impor a minha verdade para os outros, então eu estou fazendo de uma forma equivocada, né? Porque se eu tenho bons argumentos, a tendência é que aquela pessoa concorde comigo. E mesmo que eu tenha os melhores argumentos do mundo, né? E minha mãe pensa diferente, meu pai pensa diferente, ou se você está na posição de mãe e a sua filha pensa diferente, ela pode pensar diferente de você, ou sua mãe pode pensar diferente de você. Por que que não pode existir uma relação respeitosa, uma relação educada, que eu consiga entender que a pessoa pensa diferente de mim e mesmo assim ter esse vínculo de afeto e amor?
Em atendimento, a gente percebe que toda a intensidade de uma emoção é sinal que aquela situação às vezes está se agravando. Então, uma coisa é eu não gostar de uma situação e aquela situação me provocar desconforto. Outra coisa totalmente diferente é eu não gostar de uma situação e essa situação me provocar raiva, me provocar fúria, né? Me tirar da minha normalidade, do meu eixo, da minha centralidade. Então, quando eu tenho uma emoção muito intensa a respeito de uma situação, eu preciso parar e analisar. A gente começou falando dessa relação mãe e filha, que ela até começa nesse capítulo também, falando muito dessa raiva da filha direcionada à mãe, mas tem algumas outras situações, por exemplo, quando a pessoa chega com fúria com o chefe, fúria no ambiente de trabalho. Nós já vimos esse tipo de vídeo na internet, né? Que a pessoa chega um dia e quebra o monitor e quebra teclado e tampa a mesa para o alto, né, e chega a explodir numa reação de fúria, ou no trânsito. Infelizmente isso acontece muito, né, da pessoa estar dirigindo e levar uma fechada e já sair do carro brigando, agredindo, quebrando o retrovisor do outro motorista. Então, quando a pessoa chega nesse ponto de fúria, né, nesse ponto de estar totalmente descontrolada emocionalmente, isso mostra a necessidade de se tratar, a necessidade de se, né, de se cuidar nesse sentido. Por quê? Essa fúria é uma emoção que não foi gerida, né, que não foi bem gerida. Então ela vai se intensificando, 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 e aí quando só falta a gota no pote, né, a gota do balde para ele transbordar, acontecem essas explosões de raiva, essas explosões de fúria, que são desproporcionais à situação. Eu vejo isso também muito nos atendimentos em relações abusivas, em relações extremamente violentas e agressivas, que às vezes você falou não por uma coisa idiota, por uma coisa simples, e o parceiro vai e começa a dar murro na parede, a quebrar alguma coisa, a dar soco, né? Ou em você, ou em alguma coisa em volta de você, né? Então, olha, além disso ser uma atitude totalmente intimidadora, né? Uma atitude que você realmente precisa procurar ajuda, a pessoa precisa se tratar mesmo, né? Então é interessante pensar num tratamento nesses momentos, né? Quando você tá com uma fúria, que as suas emoções estão totalmente descontroladas, que você pode explodir a qualquer momento, que você pode bater em alguém, que você pode quebrar algum bem, quebrar alguma coisa, ou se machucar. Eu vejo muito nos atendimentos, né, que às vezes a pessoa pega e tá soco na parede, se machuca, ou outros casos de autoagressão. Isso é muito interessante de analisar o que está acontecendo primeiro no seu contexto, né? O que está acontecendo na sua vida, e depois, né, depois de você analisar esse contexto, analisar técnicas, né, que você aprenda técnicas de gestão de emoção. Porque se eu já cheguei nesse ponto da fúria, é porque teve muita raiva que eu fui engolindo, 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 e chegou nesse ponto de explosão. Ou eu não tenho nenhuma gestão emocional, né, que não consigo me comunicar, não consigo conversar, expor o que eu sinto, expor o que eu penso, e aí eu vou direto para a ação. Tem uma frase muito famosa na psicologia e que eu compactuo com essa ideia, né? Toda vez que eu não consigo expressar o que os meus argumentos ou os meus sentimentos através de palavras, às vezes a pessoa vai para a ação. Então, assim, eu só fui para a ação porque eu não fui capaz de comunicar aquilo que eu sinto. Por isso que é tão importante comunicação assertiva e gestão emocional. Eu tenho 2 workshops sobre esses temas, eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem, né, um de gestão emocional e outro de comunicação assertiva. Eu recomendo que você faça um, depois faça o outro, porque são assuntos totalmente complementares. Com casais também, esse momento de fúria aparece às vezes com muita frequência, né? De você, por exemplo, falar todo dia da toalha molhada em cima da cama, da blusa que a pessoa chegou do futebol e deixou no corredor, de alguma coisa que ela deixou destampada. Essas pequenas coisas do dia a dia, né? Que às vezes você vai falando, 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 e chega um ponto que entra uma explosão de
fúria, de raiva, que você tampa aquilo longe, que você se altera, que você fala coisas totalmente desproporcionais àquela situação e que chega, você sente, né? Todo mundo já experienciou essa sensação de você ter a fúria, de vir a raiva mesmo direcionada à pessoa e você sentir que você perdeu o controle daquela situação. Esse é momento para parar, para respirar, que tenha um dos parceiros, né, ou você ou seu esposo, que tenha um pouco mais de calma, um pouco mais de assertividade, e em vez de nutrir aquela briga, de se afastar, de sair, de falar assim: "Olha, quando você estiver mais calma, nós sentamos e conversamos", porque não é momento de conversar. Nesse momento da fúria, nesse momento da explosão da emoção, não é um momento bom para conversar, porque você não consegue nem gerir os seus pensamentos, as suas emoções, não consegue nem verbalizar tudo que você está sentindo de uma forma assertiva. E quem está vivenciando isso no relacionamento especial, né, no relacionamento afetivo, amoroso, com muita frequência, para um pouco, senta com o seu parceiro no momento de calma, conversa sobre essas coisas e liga o sinal de alerta, porque não dá para eu ter fúria no meu relacionamento todo santo dia, não dá para eu experienciar raiva intensa no meu relacionamento todo santo dia. Então, assim, como que essa relação está caminhando? Para onde que essa relação está caminhando? Se todo dia eu tenho essa raiva, essa vontade de matar o parceiro, né? Essa vontade que essa pessoa suma, desapareça. Então, assim, isso mostra, né? Isso é um sinal evidente, claro, translúcido, do tanto que essa relação está adoecida, né? Do tanto que essa relação não está saudável. E se eu experiencio essa raiva, perco o controle, falo tudo que eu quero e tudo que eu não quero, no sentido de humilhar o outro, rebaixar, né? Se eu falo tudo que vem na minha cabeça, é sinal que aquele relacionamento não está saudável, né? Não está um relacionamento harmonioso, não está um relacionamento bom para se conviver, porque eu tenho que ter um limite, eu tenho que ter um filtro do que eu posso ou não falar com o outro. E não dá para eu falar assim: "Ah, eu tive um momento de fúria, um momento de raiva, eu falei o que eu bem quis, e você que lide com isso, né? E você que me perdoe, e você que me desculpe sempre". Então eu preciso investigar, me tratar, me curar, entender por que que eu só consigo falar com o outro nesse momento de fúria, nesse momento de raiva, e quando eu estou calma, eu não consigo ter uma atitude assertiva que vise solucionar aquele problema. Tudo que a gente está falando até agora parece que a culpa de todos os problemas está sempre na mãe. E a experiência da maternidade, ela vem com muita culpa, ela vem com muito receio, ela vem com muitos conflitos. Tá até aqui na página 205, no final. Eu recomendo que vocês parem, pausem esse vídeo, lê essa parte, porque é muito, muito interessante. Quem tem esse sentimento de culpa materna, né? Porque você fica com medo de pressionar muito, de ter muita regra, e dessa criança, adolescente, embora não querer mais conversar com você, deixar de te amar mesmo, né? Como também fica com medo de ser muito leviana e permite tudo, e essa criança não ter regra, não ter uma boa formação de valores morais. E chega essa fase da adolescência que a filha bate de frente com a mãe, né? Então, ela às vezes chega em casa bêbada, chega alterada, começa a usar substâncias psicoativas, né? Que são drogas. E esse momento de conflito, que a mãe às vezes não quer pressionar e também não quer que a filha suma, não quer deixar de amar a filha, mas também não dá para permitir tudo, né, que a filha faça o que ela bem entender. E eu achei muito interessante quando ela fala nessa página, né? Como eu disse, eu recomendo que vocês leiam a página inteira. O tanto que essa culpa fica sempre nesse conflito, assim, ou eu coloco regra e tenho limites, ou não, eu sou muito amorosa e leviana, e essa filha fica do meu lado e eu permito que ela faça tudo. Eu entendo que é possível ter um momento de equilíbrio, que eu tenha as regras, que eu incuta nos meus filhos valores, né, que eu ensine valores, que eu ensine essa pessoa a ser um ser humano respeitável, a ser uma pessoa que se adeque na sociedade, que tem uma função, que trabalhe, né, que tenha uma vida social saudável. Então eu entendo que isso também é necessário, né, te ensinar as regras, e também é necessário que eu tenha amorosidade.
Porque às vezes as mães têm essa ideia de culpa, como, ah, eu tô cobrando muito, ah, eu tô cobrando pouco, aí eu me exaltei e exigi muito, aí eu não exigi nada, e a criança, o adolescente não levou isso tão a sério. Então fica sempre nesse conflito, né? E lembrar que a maternidade, ela tem esses altos e baixos, né? Ela tem momentos que você fala assim, ah, isso aqui eu acertei, eu fui assertivo, foi muito bom. Esse momento aqui eu me exaltei, eu falei mais alto, eu falei coisa que eu não queria falar. E isso acontece, né? Lembra que o seu filho, ele não quer uma mãe perfeita, ele quer uma mãe feliz, ele quer uma mãe afetuosa, uma mãe que esteja presente para ele. Então, lembra de ter mais amorosidade com você, não ter tanta culpa, entender que o errar faz parte do processo, né? Não tem um livro ensinando como ser uma mãe perfeita, como ter uma maternidade maravilhosa, né? Isso não existe. Existe acertar e errar e aprender com os nossos erros. Uma vez eu ouvi em atendimento uma descrição da maternidade que eu gostei muito, que maternidade, paternidade, né? Que os pais são esse porto seguro que a criança pode navegar, desbravar, e caso tenha algum problema, né? Ou a criança, adolescente, né? Porque para a mãe, pai, o filho pode estar até adulto, e é sempre um bebê, né? Sempre uma criança. Então, que o seu filho possa desbravar, possa sair e entender que tem esse porto seguro, que ele pode voltar. Até na página 206, tem um caso clínico, né? Que a filha vira para a mãe e fala assim: Olha, mãe, eu preciso do meu espaço, eu preciso da minha independência, eu preciso tentar fazer por mim mesmo, eu preciso desse momento que eu tenho, que eu mostro a minha capacidade de me desenvolver, né? E isso é importante que os pais também aprendam a dar esse espaço para o filho, para deixar ele crescer, ele desenvolver, ele cair, quebrar a cara, levantar. Isso faz parte do processo de aprendizado de todos nós. Eu sei que enquanto pai e mãe, né, você não quer que seu filho sofra, você não quer que seu filho se machuque, você não quer que ele se decepcione, mas essas situações, elas fazem parte da vida de todos nós, sem exceção, né? Então, é um fracasso, uma decepção, que também te ensina, que te faz crescer, que te faz desenvolver. Isso é muito importante para o processo, né? Essas mães super protetoras, que não quer que o filho se decepcione, tem o coração partido, né? Que perca o emprego, por exemplo. Lembra que não dá para você proteger o seu filho de tudo, mas dá para você ser esse porto seguro, que caso ele esteja mal, caso ele precise de um ombro, um colo acolhedor, ele tenha você. E o poder da terapia, né? Como é bom a pessoa se tratar e se curar. Na página 208, ela conta um caso clínico que é da Vivian, e a Vivian tem uma mãe que é muito, muito, muito crítica, uma mãe que é muito difícil, que tudo que a Vivian faz tá horrível, tá péssimo, poderia ter sido melhor, que tem aquela crítica sutil, sabe? Assim, que vira e fala assim, ah, isso daqui para mim eu não preciso disso, isso daqui não adianta. E aí a Vivian deu para a mãe dela um livro, e a mãe dela falou assim, ah, esse livro, leu o livro e falou assim, ah, eu não preciso desse livro, eu não aprendi nada com esse livro não me acrescentou em nada. E a Vivian do passado, né, tinha tendência a explodir, a virar para a mãe dela e falar assim, ai, que comentário idiota, que comentário estúpido, né? Como que se você não aprendeu nada com esse livro, você não tem nada para aprender, né? Então ela tinha essa reação de fúria, essa reação mais agressiva. E aí, curando essas feridas em si, né? Quando a mãe dela virou e falou assim: Ah, esse livro não me adianta em nada, não me acrescenta em nada, ela virou para a mãe dela, vou até ler para vocês isso daqui, que teve uma postura muito mais calma, muito mais amigável, né? Mais tranquila mesmo. Abraçou a mãe, né? Andou de braços dados com a mãe e virou para a mãe e falou assim: se você não acha esse livro interessante, está tudo bem, você pode dizer que você não acha o livro interessante, mas que é um livro vazio, não é digno que você fale que esse livro é vazio, que não me ajudou em nada, ou que não me ensinou em nada. Aí ela pega e fala assim: quando você fala que é um livro vazio, você humilha a todos nós, porque ela recomendou o livro e a mãe leu o livro também, né? Olha que postura extremamente assertiva, né? Olha que postura
extremamente interessante para se ter com uma pessoa crítica. Quando você geralmente, quando a pessoa é muito crítica, né, a gente tem a tendência a explodir, a ser mais agressiva, a estourar, principalmente quando é alguém muito íntimo, alguém da nossa família. E a Vivian mostrou essa postura assertiva, né, quando ela vira e fala assim: "Olha, se você não gosta disso, tá tudo bem, mas você não pode falar que esse livro não acrescenta em nada para ninguém, porque ele me acrescentou alguma coisa". Então, às vezes, é aquela mãe que vira e fala assim: "Ah, essa cor amarelo, isso não te cai bem, isso não combina com a sua pele, ou você não tem, né, você está acima do peso, você não pode usar essa roupa, isso não combina com você. E tô te falando isso para o seu bem, eu tô falando porque eu observei isso". E aí, se você tem a tendência ou a se calar ou a explodir, lembra da assertividade, né, que você pode virar para sua mãe e falar assim: "Olha, se você não gosta de amarelo, está tudo bem, você pode não gostar de amarelo, mas o fato de eu gostar e achar que essa roupa ficou boa para mim, já me satisfaz, já é um ponto, né, que não precisa de discussão". Então é ser assertivo. Eu super recomendo que vocês leiam o caso da Vivian, porque é um caso muito interessante, um caso clínico que vale a pena sentar, analisar, tanto para quem é psicólogo, né, e está vendo esse vídeo, como também para quem tem essa experiência de ter uma pessoa muito crítica. E se você tem a tendência a explodir, né, a demonstrar sua fúria, de você poder se acalmar, poder ser assertivo e trabalhar essas feridas, né? Por que que esse comentário do outro te desestabiliza tanto, te abala tanto? E que te impede também de aprender a ser assertiva, né? Te impede de ter uma fala tão assertiva como a Vívia teve. Porque se eu estou no momento de fúria, no momento de raiva, eu não consigo ter a calma que é necessário para ser assertiva. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu achei o capítulo muito interessante, principalmente na gestão emocional, dessa explosão de fúria, né? O que que acontece conosco quando nós temos essa explosão de raiva e fúria. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e compartilhar ele com outras mulheres. Até o capítulo 10.